Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Amigo imaginário. Meu nome é Leonardo, tenho 22 anos e falo de Manaus, Amazonas. Quando criança, eu sempre via e ouvia coisas, mas eu nunca entendia o que era. Tinha desde amigos, entre aspas, que dormiam em cima do beliche, até mesmo amigos que mais ninguém via na escola. Pois bem, em 2018, a energia daqui de casa foi embora. Quando deu por volta das 22 horas, fui até a área de casa onde existe uma porta de ferro reforçada, daquelas bem antigas e que só abrem pelo lado de dentro. Um espaço ao lado de um quintal baldio, lembrando que eu estava pelo lado de fora dela. Eu estava nessa área de casa com a tal porta aberta. Estava escuro, iluminado apenas à luz de velas. De repente, o que eu pensei ser meu pai passou pela cozinha bem devagar e estava olhando pelo basculante da janela e olhava para mim. Mas não tinha como ver muito bem se era o meu pai, apenas uma silhueta masculina no escuro. Assim que essa silhueta passou pela porta, ela foi instantaneamente fechada, mas nenhum braço alcançaria da cozinha até essa porta. Mas só dele chegar perto, a porta se fechou. Então, essa pessoa que eu julguei ser meu pai, fechou a grande porta de ferro e ao mesmo tempo fechou a janela. Me desesperei e bati na porta, já que ficaria preso para fora, pois não conseguiria abrir a porta. Comecei a gritar, chamando meus pais. Nisso, meu pai saiu do quarto dele. Ficava um pouco longe de onde eu estava. E ainda com sono perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu não consegui responder e apenas perguntei: Pai, por que o senhor fechou essa porta? E ele disse que estava dormindo no quarto, no fim do corredor, junto com a minha mãe, que não fez nada. Bom, depois entendi que era alguma entidade, mas nunca entendi o motivo dela fazer isso. Nesse dia dormi com meus pais e oramos juntos, mas a sensação de medo e calafrios permanece até hoje. Tenho outros relatos. Depois me explicaram o motivo de eu ver esses amigos. A minha bisavó é espírita e minha família toda era, mas viraram protestante no início dos anos 2000. Tudo que envolve mediunidade, eles não queriam me falar. Acontece que hoje me tornei um bandista e esses amigos e seres não aparecem mais com tanta frequência. Relato enviado pelo Leonardo de Manaus. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu já fui muito viciada no sobrenatural. Procurava tudo sobre o assunto, via fotos, lia relatos. Desse site, eu já li todos os relatos, mas como eu comecei a ficar assustada, suspendi essas leituras diárias. Agora vamos à história. Há cerca de um mês atrás, eu tinha acabado de almoçar e estava realmente morrendo de sono. Então eu resolvi dormir um pouco no quarto da minha mãe. Eu avisei a moça que trabalhava com a gente para ela me acordar às 3 horas. Feito isso, eu peguei meu travesseiro e, como o sol estava batendo na cabeceira da cama, eu resolvi dormir virada para o fim da cama, com a barriga para baixo. Bom, dado a hora combinada, a funcionária veio me chamar. Eu pedi mais 10 minutinhos, pois estava realmente cansada. Eu não faço ideia de quanto tempo tenha se passado. Só me lembro que eu consegui tirar um cochilo quando fui interrompida por alguém entrando no quarto e uma voz feminina falando: "Tem que fazer cada coisa para acordar." Eu pensei que fosse a funcionária, então continuei deitada esperando ela me acordar. Daí eu senti alguém pegando nas minhas mãos e as levantava e abaixava continuamente. Só então eu percebi que não era a moça que trabalhava aqui. Mas eu não conseguia me mover. Eu não conseguia falar nada e nem conseguia abrir os olhos. A sensação durou por mais alguns segundos e então eu consegui abrir os olhos e gritar. Nesse momento, a sensação ruim sumiu repentinamente. Passado alguns dias, eu já havia até me esquecido do ocorrido e passei a dormir à tarde praticamente todos os dias e nada mais aconteceu de estranho, até hoje. Bom, eu estava na internet procurando algum site sobre Portinari quando me deu um sono muito forte e eu resolvi dormir.
Eu cheguei no meu quarto e estava com muita preguiça de tirar todos os bichinhos de pelúcia da cabeceira. Então resolvi dormir pela segunda vez, virada para o fim da cama, de barriga para baixo. 3 horas foi o combinado novamente. Eram 3h10 quando a funcionária daqui veio me chamar, dizendo ela já ser a segunda vez. Eu só abri um pouco meu olho e voltei a cochilar. Tive um sonho muito estranho com meus amigos e tal, e acordei um pouco assustada, mas eu continuei na cama. Eu escutei alguém arrastando chinelos. A funcionária aqui não costuma fazer isso, mas eu pensei que fosse ela e, como de costume, fingi estar dormindo. Então eu ouvi uma voz feminina falando muitas coisas confusas e vindo na minha direção. A única palavra que eu consegui identificar foi dormir. Então, o que quer que seja, se posicionou na minha frente e eu consegui abrir um pouquinho os olhos. Mas tudo que vi foi a minha mão tremendo freneticamente. Tentei gritar, mas nada saiu como da outra vez. Então, a pessoa colocou seus 2 polegares nas minhas costas, apertou levemente 2 vezes e na terceira, apertou tão forte que eu quase afundei na cama. Só então consegui gritar, abrindo os olhos e sentindo os polegares se arrastando para fora das minhas costas lentamente. Eu não sei o que é isso, mas o que quer que seja, não gosto que eu fique dormindo por muito tempo. Esse relato é do site casafantasma.org e foi enviado pela Laís de São Paulo. Ele veio dizer adeus. Muitos membros da minha família já tiveram encontros com fantasmas, inclusive eu, mas essa história é da minha tia. A minha tia trabalhava em uma escola. Ela era assistente do diretor. Um dos seus deveres era cuidar dos arquivos de presença dos alunos. Cada dia, a chamada era feita na segunda aula do dia. Era uma escola bem pequena e ela praticamente conhecia todos os alunos pelo nome. Havia 2 irmãos, eu vou chamá-los aqui de Jean e João Almeida, não é o nome deles, que frequentavam a escola. Jean era o mais velho e João era 2 anos mais novo. Um dia, a minha tia estava olhando as folhas de chamada que ela tinha pego com os professores. Ela viu que os 2 irmãos tinham faltado. Ela estava anotando o nome dos alunos que tinham faltado e levantou para pegar algo no outro lado da sala. Quando ela se virou, ela viu João em pé, a apenas alguns metros de onde ela estava, olhando para ela. Ela se assustou quando viu e perguntou o que ele estava fazendo ali, já que os professores tinham marcado que ele tinha faltado. Ele apenas encolheu os ombros e não falou nada. Um pouco irritada, ela falou que era bom ele ir correndo para a sala de aula. Enquanto ele saía, a minha tia se virou para pegar o que ela tinha ido pegar e voltou para a mesa. Alguns minutos depois, ela estava pensando. Alguma coisa naquele encontro não estava certo. Tinha algo incomodando ela. Pois não tinha ouvido a porta se abrir ou fechar quando o João entrou ali. A porta da sala era bem grande e barulhenta e sempre dava para ouvir quando alguma pessoa abria ou fechava. E com o João, ela não ouviu nada. Havia mais alguma coisa estranha, mas ela não conseguiu distinguir o que era. Deixando isso de lado, ela voltou para o seu trabalho e esqueceu do assunto pelo resto do dia. No dia seguinte, os professores marcaram os 2 garotos com falta novamente. Durante a pausa para o café, a minha tia se sentou com alguns dos professores e ficou surpresa ao ouvir eles falarem que um dos alunos havia morrido. A minha tia, pegando a conversa pela metade, perguntou quem era o aluno que eles estavam falando. Um dos professores falou que era o João Almeida. A minha tia ficou chocada. Ela perguntou se ele tinha morrido naquele dia. E o professor falou que não, que ele tinha morrido na manhã do dia anterior. Aí a minha tia falou que eles talvez estivessem enganados, né? Perguntou se não tinha sido o irmão mais velho, o Jean, porque ela havia visto o João na sala dela no dia anterior. Bom, e depois disso a minha tia notou o que havia incomodado ela na aparência do João. Primeiro, ele não falou uma palavra sequer para ela. Só ficou lá parado, olhando. Segundo, ele não estava usando jeans e camiseta branca, que era o uniforme da escola. Estava vestindo uma camisa social e uma jaqueta. Bom, a minha tia não foi ao funeral, mas um dos professores contou para ela que o João tinha sido enterrado com uma camisa social e uma jaqueta.
Esse aqui é mais um relato do site casafantasma.org. Espírito da Floresta. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios iam bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que iria aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso. E resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo havia sido apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso, e então resolveram fazer uma busca pela região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo, o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então, ele resolveu que iria cortar as árvores com motosserra. Ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas, como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. À noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda, enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda mais escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e iria fazer outra coisa quando viu algo se mexendo em frente à casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. Meu tio sempre pensa no pior e é meio esquentado e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo pouco, a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo, achando que era alguém. E quando chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida. Ele disse que sentiu o coração subir pela garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos, e não tinha cabelo e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena, para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia ter apenas 4 em cada mão. Ele não conseguiu ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito, mas ela parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguiu se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Daí a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. Falou para ele numa voz quase sussurrante, que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixe a floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco ou se caiu. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iria mais transformar a floresta em pasto.
Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Esse relato é do site casafantasma.org e foi enviado pelo Aguinaldo Araújo, de Goiânia, Goiás. Um vulto na minha casa. Desde pequena, sempre fui do time medrosa de carteirinha. Cresci sentindo que alguém estava de olho em mim, sempre me seguindo, mas eu nunca vi nada de sobrenatural de verdade. Sabe como é? Coisa de criança com imaginação a mil. Aí, quando eu cheguei aos 28 anos, rolou uma fase muito estranha lá em casa. Tudo começou com um monte de problema. Uns bandidos invadiram o nosso quintal e até atiraram no nosso cachorro, que, graças a Deus, ficou ileso. Era um rebuliço só, um pepino atrás do outro. E para piorar, encontramos uns chinelos jogados no quintal, marcas de pés nos muros e ficou claro que alguém estava pulando o muro na madrugada. Um dia, meu pai encontrou umas balas e um cartucho de munição no quintal. A parada era tão séria que nem gosto de entrar em detalhes, para não comprometer a segurança da família. Passávamos as noites em alerta. Cada barulhinho já nos botava em alerta máximo. E teve uma noite em especial. Eu estava na sala, no computador, lutando com uma internet fraquinha, porque morava na periferia de uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Ainda era conexão via rádio. De repente, rolaram uns barulhos lá no telhado. Parecia que estavam jogando chapas de metal lá em cima, querendo fazer um barulho de propósito. A casa era simples, com chão de cimento e telhado de amianto. E esse barulho vinha do telhado, mano. Fiquei doida para saber o que estava rolando. Resolvi ir lá no quintal conferir. O cachorro estava acordado, mas tranquilo. Não latia nem nada, só me olhava. Olhei para o telhado e não vi nada de anormal. Voltei para dentro e tranquei a porta. Minha família, do quarto, perguntou o que estava acontecendo. A minha irmã, lá do quarto dela, também estava ouvindo o barulho que estava me dando arrepios. Dei uma desculpa qualquer, desliguei a TV e estava voltando para o quarto, quando senti um arrepio gelado, daqueles que vão da nuca até o calcanhar. Estranho demais, porque era fevereiro e fazia calor. Fui até a cozinha e, pela luz da lua, pude ver uma sombra, uma figura parecendo uma pessoa, toda escura. Ela andou até a porta da cozinha e, sem conseguir explicar o que estava rolando, subi no beliche e dormi praticamente na hora. Até hoje eu não sei o que era aquilo. A minha irmã, que ouviu os sonhos, acreditou em mim. Outros disseram que eu estava nervosa e devia ter sonhado acordada. Mas aquele arrepio específico sempre aparece quando tem algo estranho no ar, seja um ambiente, ou som, ou uma presença. Depois desse episódio, a gente se mudou para outra casa e aos poucos as coisas melhoraram. Mas fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? Será que aquela visita sinistra tinha algo a ver com os perrengues que a gente passou naquele ano? Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.